Olá, vlogueiros! Hoje é terça-feira. Então, essa semana a gente tem que contar um pouco sobre o nosso dia e as coisas que a gente faz normalmente. Então eu resolvi copiar a ideia dos Vlogbrothers completamente e fazer uma coisa parecida com o que eles fazem no Thoughts from Places. Se você já assistiu um dos Thoughts from Places, você provavelmente sabe que é muito legal e eu queria muito fazer uma coisa parecida, então eu vou fazer. Então aí está o meu dia. Primeiro eu acordei, tomei banho, escovei os dentes. Depois eu percebi que eu tava um pouco atrasada e eu fiquei tipo, ah! Daí eu lembrei que o professor tá sempre atrasado e que eu não precisava me apressar tanto. Então eu fui comer, eu passei pela sala e daí eu ia pro meu irmão. Oi, Juninho. Eu comi enquanto eu assistia um jogo de futebol com meu irmão. Era o Barcelona contra algum time que se abreviava para ER. Eu pensei, talvez Juninho sejam Los Hermanos, e ele disse que provavelmente não, ele seria um péssimo time de futebol. Eu comecei a contemplar se eu deveria ir pra aula ou não. Eu estou contemplando não ir pra aula. Depois eu fui pra aula. Quando eu cheguei na universidade, eu comecei a reclamar pra câmera que meu ônibus estava atrasado. E depois o meu professor não apareceu pra aula, então eu fui perturbar João no trabalho dele e eu encontrei Juliana lá. Depois eu voltei para o corredor um pouco antes da aula e fiquei lá esperando a hora da outra aula. Depois eu fui pra aula, depois teve o intervalo, depois eu resolvi que eu não queria mais ir pra aula. Então eu liguei pra minha mãe e fui pra casa. Depois eu fiquei no computador, mas eu tava com muito sono, então eu resolvi dormir. Então eu escovei os dentes e fui dormir. Só que era cedo e meu corpo não estava acostumado a dormir tão cedo, então eu comecei a pensar muito sobre tudo. Isso me fez lembrar da frase penso, logo existo. O que me fez lembrar da última entrevista da série Howard the Humongous, lá do canal do The Amazing Atheist, em que eles falam sobre isso e que eu achei muito interessante. Aquela entrevista me fez pensar sobre muita coisa. E eu pensei em como todo mundo devia ouvir aquela entrevista, porque é muito legal. E me fez pensar sobre várias coisas em que eu comecei a pensar a partir desse momento. Então eu adormeci e esse foi o fim do meu dia. Então, zago até amanhã, que é quarta.